Oi, pessoal. Aqui Tainá. Estamos hoje no bate-papo com Vivi e Fernanda. E Vivi vai falar um pouco dela, vai se apresentar, a Fernandinha também. Vamos, Vivi? Oi, gente. Meu nome é Viviane, tenho 37 anos, sou mãe do Guilherme, casada há 6 anos. Sou criadora de conteúdo digital e hoje estou aqui com a Tainá para bater um papinho. Olá, sou Fernanda, sou empreendedora, tenho 3 filhos, tenho 25 anos. Estou aí no ramo da beleza, na área afro, e é isso. Eu sou Tainá, 27 anos, mãe da Lívia, candidata a deputada federal. Espero que essas meninas me ajudem a chegar em Brasília. Vamos falar sobre a maternidade real. Eu, Tainá, engravidei com 24, descobri com 25, porque foi ali pertinho do meu aniversário. E pra mim, naquele momento, foi o caos. Uma gravidez nada planejada, um descuido, logicamente, mas que fez uma transformação completa na minha vida. Lívia hoje tem 1 ano e quase 1 ano e meio. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas é bem difícil ser mãe. Eu sou mãe solo, eu separei na gravidez e desde então eu comecei a viver o que milhares de mulheres vivem todos os dias, que é carregar o peso da maternidade. Tem muita gente que romantiza a maternidade. Porque ser mãe é maravilhoso, ser mãe é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu amo amamentar, eu amo cuidar do meu filho, mas ser mãe, gente, é muito mais que isso. Amamentar não é fácil, dói muito. Racha o peito, sangra. E você fica naquela divisão de sentimentos do seguinte: se eu não amamentar meu filho vai sentir fome, mas eu tô sentindo muita dor, porque eu já vi situações do bico do peito rachar e sair mais sangue que leite. E a criança, introduzir ali, além do leite, o sangue. Isso, assim, é de rasgar o coração. E isso ninguém conta quando a gente tá grávida. Quando a gente tá grávida, nossa, você vai amar, nananana. Ninguém conta que a gente vai ficar cheio de estria, ninguém conta que a gente... Que a gente vai perder a paciência, que a gente vai ficar estressada por conta de... Que são noites em claros, que são 3 meses sem dormir. Uma entrega total. Ou até mais. Você se anula às vezes para poder dar para a criança, né? Deixa de viver também. Tem muita mãe que não consegue mais voltar ao trabalho, não consegue mais ter a vida que tinha antes. A vida só da mãe solteira, ou da pessoa solteira, mil maravilhas. Agora vai ser mãe. Acabou. E às vezes a gente evita de falar com o outro porque a gente tem aquele medo dele não entender, né? De achar assim, mas que isso? Como é que você está pensando uma coisa desse tipo? Né? Uma mãe, você tem que estar feliz que seu filho está aqui saudável. Exato. Então a gente meio que evita. E a mãe não pode nem falar que ela está cansada, né? Não pode, não Falou pode que falar está cansada, você já tem que abrir aquele parênteses. Quem mandou você ter filho? Eu estou cansada, mas eu não estou cansada de ser mãe. Tem que também explicar até o seu cansaço. E vem as frasezinhas como: quem mandou você ter filho? Você não quis engravidar? Então agora você aguenta. Não se preveniu. Ninguém engravida porque não quer. Exatamente. Tem uma série de julgamentos, né? Todos. Assim, nasce uma mãe, nasce um julgamento, nasce uma culpa, nasce várias coisas juntos com uma mãe, não só o filho, né? Não só a mãe em si, o título mãe. Eu acho que, assim, ser mãe são 3 sentimentos, assim, diários. Sentimento de culpa, sentimento de dor e sentimento de amor. Né? Porque, assim, a gente ama o filho, mas a gente se sente culpado porque vai trabalhar. A gente sente dor por não estar com a criança. Mas se a gente estiver com a criança e não conseguir trabalhar, a gente também se sente culpada de não estar vivendo a nossa vida e, tá só se dedicando para a maternidade. E a gente sente dor numa questão muito mais pessoal. Então, assim, é uma mistura de sentimento que, meu Deus, é muito difícil de carregar. Mas eu acho que, assim, a gente, quando nasce mulher, a gente é tão acostumada a ser sobrecarregada. Você é obrigada a fazer isso e aquilo, que quando a gente se torna mãe, é mais uma sobrecarga. Exato. Por isso que, assim, no Brasil é muito fácil ser pai. Muito tranquilo. O homem não carrega todas essas... Nem vai carregar. Eu acho que, assim,
a estrutura da criação da pessoa já faz com que o homem ele não tenha essa sobrecarga, até porque, mas coitado, ele trabalhou a semana toda. No final de semana vai chegar, ele vai brincar com o seu filho. Só que ele brinca com o seu filho, mas quem cuida da casa é você. O seu final, já tem aqueles memes prontos na internet, né? Meu dia de folga, lavando, passando, enquanto o pai brinca. Vai passear. Porque ele trabalha fora, já Ou que então você o pai fica em vê casa, só de você 15 lava. em 15 passa. dias, entendeu? Ele Quando não vem- tem as obrigações da casa. Exatamente. Leva, passa o sábado, domingo à tarde ele tá tudo certo. E quando o pai só vai pra tirar uma foto? Pai de Instagram, né? De redes sociais, só pra postar uma foto, mandar pra família, falar que eu sou pai. Eu sou ótima. Sou maravilhosa. Olha só que pai babão. Quando o pai acha que por ajudar financeiramente já tá cumprindo o papel. Eu acho que isso também vem muito da criação. Porque, vamos trazer pesado assim, isso. É muito pesado. Porque faz o homem entender que a função dele é prover. Na realidade, o prover vai para qualquer pessoa que tenha condições de prover. Então, só o fato dele injetar dinheiro na casa, na pensão, em qualquer coisa, já se faz o suficiente por isso. Então, eu acho que esse tratar em relação ao provimento da casa, hoje você é empreendedora, tem a sua casa, você, né, Tem sua solteira, renda. e você que sustenta, entendeu? Exatamente. Então, tipo, não é o homem que tem essa função, não tem que ser criado na cabeça de um homem que ele foi feito exatamente só para prover. Só para fazer um filho, só para injetar dinheiro na casa. Não, o homem vai um pouco mais além. Ele pode sim fazer as tarefas domésticas, deve aprender quando criança a fazer dentro E de não casa. ache que é só um favor. Que Não uma o homem não ajuda. Nem que tá ajudando, né? Homem não Porque ajuda, tem é muito isso de que não é só uma eu ajuda. ajudo. Tem assim, esses caras que são casados, eu ajudo a minha mulher a cuidar do meu filho. Não, é sua Não, é obrigação. mais que sua obrigação. É Eu não papel, fiz sozinha. Exatamente. A gente tem que entender que também, a lei faz também parte dessa romantização da maternidade, sabe? Do tipo, a mãe tá amamentando, trocou a fralda. Nossa, olha, acordei essa noite e troquei uma fralda pra ela e deixei ela dormir 1 minuto. Ou deixei ela tomar um banho. Deixei ela tomar um banho? Eu ajudei ela? Isso não tem que existir, gente. Ele não está fazendo mais do que o papel dele. Ele é pai, ela é mãe, cada um tem que colaborar na criação da criança. Isso deve viver, né, em parceria, né? Isso deveria ser assim. Deveria Se ser fosse assim, não existiria mãe solo, né? Eu acho que a gente precisa urgentemente desconstruir esse conceito de que pai ajuda. Exato. E eu acho que isso vem da criação. Porque assim, a gente como mulher, a gente tem obrigações. Aonde que, tipo, um pai com um filho recém-nascido chega no futebol ou no bar e as pessoas perguntam: ué, cadê seu filho? Você tá aqui sozinho? Nunca. Nunca! Mas se é uma mulher Faz que é uma isso. mãe recém-nascida, ué, você tá aqui sozinha, sem seu filho que nasceu outro dia. Você chega, a pergunta deixa uma criança em casa. Isso é Você mãe? chega, a pergunta Exato. primeiro vem sobre os seus filhos para depois de você. Não rola um oi, tudo bem. Exatamente, Rola assim, não. cadê seus filhos? Mas já perguntaram também pra você se você estava feliz em uma relação? Ou, tipo, durante a maternidade, alguém se preocupou em perguntar: Tainá, tá tudo bem? Você tá feliz? Não, Nunca. ninguém pergunta. Entendeu? Mas se a criança aparecer com um esboço, ou o pai postar, né, que tipo, eu não estou bem, aconteceu, ou alguma coisa, deixar a entender, ou uma indireta no ar, alguma coisa do tipo, parece até imã, sabe? Todo mundo procura, mas vai a mãe fazer alguma coisa nesse sentido? Não, porque a mãe já tem a metralhada, obrigação de entendeu? entrar para um outro estado emocional, um outro lugar na vida e já, tipo, aceitar aquilo ali. Exato. Até porque, tipo, quando a gente tá carregando a criança na barriga, a gente ainda não viu, a gente ainda não tocou, tá dentro da gente. Mas quando a criança, né, nasce, né, sai do nosso corpo, as pessoas acham que aquele sentimento tem que ser automático, nem toda manhã. Não mesmo. E assim, carrega um peso por não ser. As mães que demoram a entender essa questão de, tipo, eu sou mãe, eu tenho um filho, completamente julgado. Era pra ser o momento mais Sim. feliz da minha vida e por que eu tô desse jeito? Exatamente. A Principalmente gente até quando se julga, acontece né? a gravidez na adolescência, que foi o meu caso, que eu tive filho, meu primeiro filho, eu tinha 18 anos. Eu estava ali vivendo minha adolescência, foi meu primeiro namorado. Como que assim que nascesse o meu filho, eu já ia ter esse despertar? Não sou mais uma menina, não sou mais uma adolescente, agora sou uma mãe, eu tenho um marido, eu vou ter uma casa, eu tenho que cuidar da minha família. Como?
Eu estava acostumada a sair, a beber com amigos. Como que do nada, eu ia ter que ter essa responsabilidade? Demorou muito. Eu vou te falar que até na minha segunda filha, que eu tinha 21 anos, eu acho que eu ainda não tinha consciência, eu tinha dificuldade para falar que eu era mulher, porque para mim, na minha cabeça, eu era garota, eu era menina, porque não era nova, ainda não tinha aquele despertar. Fase, eu pulei fases, exatamente. Então foi difícil, ainda mais com o julgamento das pessoas, às vezes vizinhanças, familiares, porque também tem aquele padrão que você tem que ser uma mãe igual sua mãe foi, igual a sua tia foi, é um padrão de família. Né? Porque eu te criei assim, você tem que seguir essa regra e não é assim que funciona. Eu posso ser uma mãe boa e completamente diferente do que a minha mãe foi. Não querendo dizer que a minha mãe foi uma mãe ruim, mas eu não preciso seguir a mesma caminhada que ela teve. Mesma métrica, entendeu? Ainda tem esse tipo de julgamento, porque tipo, eu, por exemplo, eu separei 4 meses de gravidez. E eu fui super julgada pela minha família pelo seguinte: você não deveria fazer isso. Eu separei por conta de uma falta de respeito. E o que a minha família mais sabia falar é tipo, isso é normal, os homens fazem. Isso acontece, tipo, as pessoas naturalizam o desrespeito masculino. Exatamente. E como se a gente fosse obrigada a aceitar esse tipo de coisa. E que o casamento tem que viver para sempre. Exatamente. E, tipo, as pessoas não fazem. Apesar de todo o desrespeito rasgando a gente por dentro, a gente tem que conviver. Tem que fazer aquela maquiagem. É pelo bem dos seus filhos, não é só em você que você tem que pensar. Exatamente. Mas assim... A quantidade de mulher que sobrevive nesse tipo de situação. E também isso reflete muito na criança, sabe? Do tipo, se você não está feliz dentro de um casamento, num ambiente, seja ele qualquer, isso acaba refletindo na criança. A criança acaba, ela está numa fase tipo esponja, né? Então ela acaba pegando todas as suas atitudes, todos os seus trejeitos, ela vai repetir isso em algum lugar, ou quando ela estiver mais velha no casamento dela. Exatamente. Então a gente precisa também normalizar que tipo, casamentos podem sim acabar, as pessoas podem não ter acertado de primeira, de segunda, de terceira, e tá tudo bem, né? Você pode errar, você pode depois ver que, poxa, eu conheci uma pessoa legal e agora vai. E tipo... não tem um problema, sabe? Eu vejo muito casos até de pessoas da minha família, de meninas, mulheres, que são casadas e que apesar de ser casadas, se sentem mães solos. Sim. Muito, né? Muito, extremamente. Muito. Assim, essa questão de viver sozinha enquanto casada é complicado, sabe, de viver. Porque acaba que você vive num pseudo mãe solo, sabe? Mas você não pode se denominar mãe solo porque você está casada. Mas você leva a criança para a escola, você faz a merenda, você faz o almoço, você cuida da casa, você trabalha. Aí tem reunião na escola, tem reunião no trabalho. Você faz todas as tarefas que eu, mamãe solo mesmo, faz. Mas eu sou casada. Então eu acabo que eu... dizer que tu tem que conviver diariamente. Sim. Entende? Com o pai da criança. Tem esses pequenos detalhes que tipo, a gente precisa também abrir um pouco um leque, porque assim, ou é muito a pessoa sozinha, ou ela é mãe solo, ou ela é uma pessoa divorciada, mas é aquela pessoa que está ali naquele meio do caminho. Como é que fica? É muito difícil em todos os sentidos, porque eu vou te dar um exemplo. Eu consigo hoje imaginar, não sei a dor real, mas eu consigo imaginar a dor que umas mães que não trabalham sentem quando recebem uma pensão do pai. Por quê? Eu trabalho, tenho um ótimo salário, eu consigo sustentar a minha vida e a vida da minha filha, e ainda assim eu sou julgada pelo pai dela porque acha que me ajuda. Eu não dependo da existência dele para me sustentar e para sustentar minha filha, para viver, e ele acha que o que ele faz pela Lívia, ele me ajuda. Não, que ele me ajuda, eu tô te ajudando, não tem responsabilidade com ela. Está me ajudando. Isso daí é uma mania dos homens que pagam uma pensão de R$120, de R$100, de 200, e tá achando que vai sustentar a pessoa. Queridos, como é que vocês vão sustentar? Traz 10 caixas de leite com R$100? Nunca. E se você pegar uma promoção legal, né?
Você traz 10 caixas de leite líquido, o leite tá R$10. É isso que você faz com Mas 100 eles reais. acham que eles estão sustentando a criança e a mãe, mulher. ele acha que tá pagando a unha, Meu queridos, vocês estão vendo aqui essa peruca? Tá maluco? Até a tua balada. Se você postar que Tudo, tá na rua, tudo. olha lá, ela tá na rua. Ainda tem esse detalhe, o Exatamente. peso da mulher que a mãe vai pra balada. O cara pode ser pai e ir pra balada, pra night todos os dias, bater cartão. A mulher vai ir um dia jogada pro resto da vida. Esse daí eu sinto bastante. Nem eu sou uma pessoa parece que gosta tem de sair. filho. É o que mais ouve. Sim. Como se a gente tivesse que anular o tempo inteiro o fato da gente fácil ser mãe as vezes. assim. É muito fácil ser mãe assim e dar pros outros criar. É todas as vezes que sai você ouve a mesma coisa. Eu sou uma pessoa que sai, que gosta de sair. Então todas as vezes que eu saio, eu escuto isso. Todas, sem exceção de nenhuma. Seja de próximo ali que convive comigo ou de vizinhança. Mas é sempre. Uma das coisas, assim, enquanto mulher, que mais me preocupa é como é que as mães solos lidam quando tem criança com deficiência. Eu também. Porque é um peso muito maior, sabe? Tipo, graças a Deus a Lívia não tem nenhuma deficiência física nem mental, até o momento não foi nenhuma coisa diagnosticada. Mas essas mães que têm criança especial, elas naturalmente, assim, isentam a própria vida Pra cuidar da criança. para se dedicar completamente para a criança. E na maioria dos casos são largados pelos pais. Às vezes, quando descobre, até na gestação. Ela Na já gestação. passa a gestação até sozinha. Na maioria dos casos, os pais, assim, é tipo, não, vai vir uma criança deficiente ou especial, eu não vou ficar Não nessa é família, essa não. vida que eu Não quero é essa pra vida que eu mim. quero. Ficar o resto peso muito grande da pra vida carregar. cuidando de alguém. Eu acho assim, talvez se tivesse, acho que mais programa assistencial, existem nessas instituições que às vezes vivem, às vezes não, na maioria das vezes vivem de doações, mas talvez se tivesse mais alguns programas até mesmo de diagnóstico da doença, terapias, em que a mulher pudesse ser melhor assistida, melhor Exatamente. assessorada, talvez esse peso de ser Seria menor. largada pelo pai, estar sozinha, ou até mesmo deixar de trabalhar, ela conseguiria sim, né, voltar ao mercado de trabalho, porque sabe que o governo está assistindo de alguma forma, tem alguma assessoria, tem alguma instituição que ela pode de fato confiar e deixar entregar ao seu filho, porque sabe que ao longo do dia ele vai estar sempre sendo assistido com terapias, com estímulos, com tudo que, no caso, o diagnóstico necessita, né? E eu acho que seria, eu não tenho Eu acho que voz falta pra uma coisa a falar mais, sobre assim, isso. porque, por exemplo, as crianças que são especiais ou que têm alguma deficiência física, elas, na maioria, se recebe o LOAS, né? Só que não é suficiente. Não é. Nunca foi É suficiente. porque assim, é um salário, só que um salário não é suficiente para você pagar uma série de medicamentos, tratamentos. muito alto. O custo é muito alto. E realmente, naquele momento que nasce uma criança especial, nasce uma mãe também, mas morre uma mulher. Porque ela deixa de fazer Ela qualquer não tem outra. mais vida. Ela deixa de fazer tudo da vida dela para se dedicar completamente àquele ser, Para sabe? que aquela criança consiga também, né? E raramente a gente vê pais se dedicando nesse papel. Exatamente. Até tem, mas é muito difícil raro. ver. Muito difícil ver. E essas terapias, a gente não tem, né, por que julgar. É um profissional, ele está trabalhando e tudo mais. Então, assim, ele realmente é um profissional, ele está trabalhando. Então, realmente, ele tem que dar o preço, o valor dele, né? Sim. Mas a gente, em contrapartida, a mulher não consegue suportar o peso de um profissional de ponta para o que seu filho precisa. Às vezes, né, vamos fazendo o que dá. Sim. Ou, sei lá, uma terapia por mês, porque é o que dá para ela pagar. Que no ideal seria tipo uma por semana. Tá entendendo? Ou até mais. Ou até isso 3, é 2, né? complicado, E Não consegue sustentar isso financeiramente. E o governo, tipo, não. um peso muito grande. não Financeiramente é muito, muito pesado para manter, eu acho. E o governo não dá essa estrutura. Não acho. Eu acho que é isso a importância, tipo, de alguns programas para as mães solos, de forma geral. Sabe? Que eu acho que a gente deveria, tipo, propor muito mais coisas para as mães solos, porque realmente é um peso muito diferente. Sim. É uma sobrecarga muito diferente. Por exemplo, uma mãe solo comum. Eu, Tainá, tenho uma filha, minha filha não depende de nenhuma necessidade especial. Mas ainda assim eu preciso trabalhar, então eu preciso de uma creche, eu preciso de alguém para me ajudar a olhar até o horário que eu chegar do trabalho. Porque depois que eu chego do trabalho eu tenho que cuidar, tenho que lavar, tenho que... É a terceira jornada.
E como é que faz isso sem auxílio do governo? Como é que você paga isso e consegue sustentar a tua vida? Sabe? Eu acho que é uma coisa que fica muito fora da nossa realidade. E às vezes até a creche você não consegue conciliar. Não consegue de forma porque pública os também, horários não batem. O integral deles é completamente... É não integral. Sabe? É não integral. Não Porque não o integral deles é de 8, 9 da manhã até as 5, 6 da tarde, sendo que a maioria das mães acordam 4 da manhã para estar no trabalho 7 ou 6. Então, e voltar mais 8, 9, porque pega um engarrafamento sem fim. E chega 8, 9 horas em casa. E aí, como é com que quem faz? fica a criança? O que faz nesse período, né? Então você precisa de uma creche, você precisa de uma pessoa para ajudar a cuidar, e a hora que você chega em casa você já está morta, de cansada. E ainda Você tem que cuidar tudo de novo. Inclusive, eu acho que é uma das faltas assim do poder público nos CRAs, nos espaços de assistência social, ter tipo psicólogas, terapêuticas que nos ajudem enquanto mulher, enquanto mãe, a entender essa situação toda de maternidade, porque não é fácil, a gente não dorme e acorda, virei mãe. É uma questão de construção, a gente está ali com um ser que a gente não conhece, ele também não conhece a gente não sabe como é que ele dá com aquilo. Isso, né? As pessoas falam, mas a pessoa vira... Mãe é um sentimento que acontece natural. Não é natural, é uma questão de convivência, é o dia a dia. Né? Você tá ali com uma criança com 15 dias. 15 dias você ainda não conhece a criança. Você não sabe o que tá machucando ela, você não sabe o que ela tá gostando, o que ela tá deixando de gostar. Se aquele choro é de dor, se aquele choro é de sono, se é cólica, se é fome, é isso. Então, assim, eu acho que o que muito falta de forma governamental é uma assistência psicológica. Muito. Isso, assim, Porque tem muita mãe que passa na depressão, assim, na depressão da gravidez pós-parto. E que não é tratado. Não. E isso afeta todo o resto da vida. Com certeza. Todo o resto. Todo o resto. Nem todo mundo consegue ter estrutura psicológica para recomeçar. Não. E assim, para quem eu faço terapia, então assim, eu sei o quão é importante a terapia. Por favor, façam terapia. E tem muito também preconceito em torno disso, né? Quem busca terapia, tem gente que fala assim, mas eu faço terapia. É maluca, né? Não existe isso, gente. Não existe pessoa que faz terapia que seja maluca. E acredito sim que quando a mulher busca, né, o CRAS, como você me falou, o serviço de atendimento psicológico, é muito limitado. Completamente. É muito concorrido. São muitas pessoas, são muitas, né, não só mulheres, mas buscando um atendimento, sendo que às vezes não compensa, porque você vai, como eu falei, às vezes é uma vez por mês. Por mês. E terapia tu tem que fazer por semana. Por semana. Entendeu? Então, tipo, não tem esse regular atendimento. Não tem uma regularidade na terapia, que isso realmente deixa a desejar demais no governo em relação à maternidade, à mulher em si. Porque assim, não só a depressão durante a gestação, o pós-parto, a depressão ela existe, é um mal hoje da sociedade. Então, assim, as pessoas precisam ter maior conhecimento do que é Uma assistência a doença, psicológica. Uma assistência regular, e às vezes as pessoas, ou por preconceito ou por falta de, não fazem. Então acho que falta assim a gente compartilhar mais informações, ter um apoio do governo, quem possa olhar por isso e trazer isso para a gente, porque a gente escolhe quem vai nos representar e a gente, em contrapartida, espera que essa pessoa contribua, porque ela sabe das nossas dores, entendeu? Então ela vai fazer, ela tem o poder poder na mão para fazer o negócio acontecer. Então por que a gente não consegue ter ainda, com tanta informação que é disseminada sobre tanta a saúde mental em si? Entendeu? Eu concordo plenamente. Inclusive, esses dias teve uma atriz que falou sobre as 2 filhas dela, sobre a maternidade solo. Não sei se vocês viram. Sim. Que ela queria sair, não tinha ninguém. Rede de apoio. Não tinha rede de apoio. A criança é até filha de um jogador, né? De basquete lá dos Jogador de basquete. É. E ela não tinha com quem deixar as 2 filhas. E aí ela falou, gente, por mais que a sua amiga seja uma mãe solo, chama ela pra sair, nananã. Isso é o tipo de coisa que, por exemplo, mas tem um filho, eu vou chamar e a criança vai ficar aqui, nananã. Engloba muita coisa, sabe? Quando você se torna mãe.
Você acaba ficando, né, mais retraída, né? Completamente. A maioria Consegue mais da socializar, né? principalmente quando você é mais nova, assim, a maioria das mulheres que engravida, quando se é nova, ela perde todo o ciclo dela de amizade que ela tinha antes. Real. Ela se vê completamente sozinha. As únicas pessoas que ficam perto delas são as tias mais velhas que também já têm filho. Então ela perde aquela identificação. Não tem. De idade, não tem mais ninguém, porque fica naquela, agora ela vai querer. Pra que a gente vai ficar com ela se agora ela só vai querer falar da criança, do bebê, de gestação? O papo vai ser chato e às vezes não é só sobre isso. Às vezes a gente nem quer falar da gravidez, sabe? Porque a gente quer se distrair. Às vezes a gente só quer bater um papo de amizade que a gente tinha antes. Sair daquela bolha e... Que não é nada bonito. Pois é. As pessoas não entendem. E quando o bebê nasce, as pessoas vão ali no máximo visita para poder fazer uma média. Pergunta como tá o bebê. A mãe, eles nunca perguntam. Nunca pergunta. Tipo, nunca. É incrível. E assim, às vezes as pessoas deixam de te chamar por alguma coisa. Às vezes as pessoas deixam de te chamar por alguma coisa porque já sabem, ela tem filho, ela não vai. Sim. Aquele ambiente não Ou é mais senão, pra ela. as próprias pessoas falam assim, não, ela não, porque ela tem filho, agora ela não pode. Não, ela tem que ficar em casa cuidando da criança dela. E tu teve dificuldade para depois, como você falou que você teve uma gestação tão nova, né, com 18 anos. Como é que foi para essa transição para você nova assim e empreender? Você falou que você é empreendedora, né? Sim. Na verdade, eu sempre gostei de mexer na área que eu trabalho hoje em dia, que é o cabelo. Tipo, desde criança. Só que depois que eu tive meu filho, eu fiquei mais pensativa em relação a isso. Porque na minha cabeça eu sabia que eu tinha que procurar algo, né? E, na verdade, me deu o estalo depois que eu separei. Na gravidez da minha segunda filha, né? No ano que ela nasceu, então aí, quando eu me separei, ela ainda tinha meses. E aí eu me vi sem a pessoa que sustentava a casa, que era meu marido, eu não trabalhava. E eu me vi naquela situação de eu preciso de alguma coisa para sustentar os meus filhos, né? Eu preciso fazer algo. E aí o que eu pensei? Eu já fazia o meu próprio cabelo. Então as pessoas sempre viam e perguntavam. Então eu pensei assim, por que não fazer das pessoas? Né? Arrumei um emprego no salão, na época, peguei umas manhas da quais eu ainda não estava acostumada, fiquei uns meses lá, né, poder adquirir experiência, saí, trabalhei a domicílio, depois fui juntando o dinheiro a partir daquilo ali e abri o salão que eu tenho hoje, que fez toda a diferença. E aí, a primeira coisa, assim, quando eu abri o salão, que eu lembrei é que o meu ex-marido me falava muito, se eu sair daqui um dia, você não vai ter como sobreviver, porque quem se sustenta sou eu. Entendeu? Quem sustenta as crianças sou eu. Então, eu tenho certeza que você não vai saber se virar, porque você não vai ter uma profissão. E aí eu mostrei que a parada não era bem assim que funcionava. Hoje em dia ele está trabalhando para as pessoas ainda e eu tenho meu próprio negócio. Então, meu querido, chupa essa daí, hein? Isso aí. E é isso. Eu acho isso ótimo pelo seguinte, quando eu engravidei, eu fiquei desempregada. Eu fui mandada embora, eu trabalhava na Alerj. Fui mandada embora grávida. Eu nunca tornei isso público, mas por você ter falado isso, eu acho muito importante pelo seguinte. Naquele momento, assim, eu fui isenta diante do pai da minha filha de uma série de coisas, tipo, agora você engravidou, agora você não tem filho. Inclusive, acho que foi um dos motivos de eu ter mandado ele pro espaço. E aí, quando eu... A Livia Nice, eu passo por uma série de processos ali da gente se reconhecer enquanto mãe e filha. E assim, eu volto pro mundo da onde eu nunca deveria ter saído, que é o mundo da política. Só que eu volto muito maior. E aquilo dali pra mim é uma satisfação do seguinte: a minha filha não me impediu de ser Tainá, sabe? Mas eu tive que buscar outras formas de ajuda, porque a paterna é zero. Assim, ele cumpre o papel dele de pai financeiramente e mais nenhum outro. Então, assim, eu tive que usar disso para pagar outras ajudas, né? Para me ajudar a ser mãe
e ser Tainá. E eu consegui tocar a minha vida. E assim, isso é uma das coisas que me comprova que, cara, a mulher tá muito preparada para fazer mais de 3 funções. Exatamente. Porque a gente tem a nossa vida, a gente tem a vida de mãe, a gente tem a vida de filha, a gente tem a vida de neta, a gente tem a vida de uma série de coisas. Minha filha nasceu, eu tinha minha avó numa situação de saúde muito delicada, que infelizmente morreu há pouco mais de um ano. E eu lembro de eu grávida, barrigão, indo levar minha avó em hospital. A Lívia nasceu, a Lívia pequenininha, eu indo levar minha avó em hospital. Minha avó segurava a Lívia, quando chegava no hospital, eu segurava ela e levava minha avó para o hospital. Assim, é uma loucura. Enquanto os homens pouco se dispõem, sabe, para estar nesse... Mas assim, a minha avó, ela, enquanto mulher, me procurava porque sabia que o tempo inteiro eu estaria ali disposta, sabe? Enquanto tinha netos, tinha filho, sobrinho e que não acontecia, mas hoje eu consigo entender o peso que a minha avó e que a minha mãe passou por toda a vida, sabe? E hoje, assim, eu consigo entender o real peso que, tipo, uma mulher tem dentro da sociedade, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto feminista, enquanto uma mulher que, tipo, quer brigar pra estar no espaço de poder. Não é fácil. A gente é o tempo inteiro contestada. Se a gente tá lá no espaço, é porque tá de caso com alguém. É porque topou estar numa situação com alguém. Nunca é porque é qualificada, nunca é porque é preparada, nunca é porque tá pronta pra estar lá. Tem capacidade, né, conhecimento. Nunca é. Estão sempre tentando invalidar a gente. Principalmente quando é mulheres de extremo destaque. A gente vê aí exemplo hoje em dia da Anitta, que tá aí, Anitta, o pessoal tá sempre Anitta. falando que ela ficou com fulano, que falou com ciclano, que ela só rebola a bunda, porque é por isso que ela tá onde ela tá. Acredito eu que já deve ter acontecido muito com você, que você deve ter dado mole pra fulano, deve ter dado ciclano, porque você tá no meio de convivência. Eu consigo dizer, o único cara que eu fiquei dentro do PT, eu não vou expor aqui, né? Porque foi um dos caras mais gatos. Eu não vou falar disso. Mas que não tem, tipo, absolutamente nada. Inclusive, o momento que, assim, que a gente se conheceu, que a gente ficou, foi, tipo, no meu final ali dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Fiquei mais de 10 anos dentro do PT. Eu posso dizer que no último ano que eu estava dentro do PT, eu conheci ele. A gente ficou, eu já tinha toda uma construção dentro do partido. Mas as pessoas ficam tentando justificar o teu espaço. Sempre. As pessoas ficam caçando motivo pra dizer, você só tá ali porque você fez isso. Nunca Assim, é a por Anitta conta é o da sua melhor caminhada. exemplo disso, gente. As pessoas julgaram a Anitta no Brasil de forma, assim, desacelerada. A mulher hoje é um ícone mundial. Mas assim, várias... Rebolando a raba dela lá no, É isso no mundo aí. inteiro. E mostrando o funk, que é uma cultura nossa. E as pessoas ainda assim tentam invalidar. Tipo, enquanto a mulher é enaltecida, tipo, fora do Brasil, dentro do Brasil, as pessoas tentam julgar. Porque é uma mulher, porque se fosse homem, Nada, ele seria o... enaltecido, aplaudido, tipo, ai, pode falar? Tipo Neymar. Ajuda em nada no Brasil, é enaltecido, é o cara. Exatamente. Ele só joga o futebol dele. O cara só joga futebol, não faz O um cara projeto só joga social. o futebol o dele. Messi tem uma série de projetos sociais. Ele criou um hospital para crianças com autismo e tal, com síndrome de Down, crianças com especialidades. Enquanto o Neymar não devolve nada pro Brasil, é enaltecido, a Anitta que faz coisa pra Ele só tem uma instituição lá que não ele serve acho a nada, que ele, é só eu pra acho que ele agrupar só um abriu grupo de só pra amigos poder deles. fazer média. Não. Ela é em Santos e que só serve pra empregar os amigos deles. É isso. Não serve pra nada. É só. Nem pra contratar jogador novo serve. Nada. Enfim, não é fácil ser mulher no Brasil. Não é fácil. A gente vê o exemplo aí da presidenta Dilma, que assim, é considerada uma das figuras políticas mais honestas do Brasil e do mundo, e que foi impeachmentada. Eu vejo que a Dilma é aquele modelo de político que o povo quer, mas não suporta. Quer que não negocie a sacanagem, quer que não aceita e que não faz. O poder nunca pode estar centralizado numa mulher. Porque a gente vem de... Vamos lá. Vai lá do Brasil, né? Você só vê na história. Homens, militares. Homens, militares. De novo no poder. Quando é uma mulher, parece que tipo assim... não é tanto assim, não. Tanto que ela tem vários memes de tipo... Chamando ela de burra. De sapatão, de piranha, de um monte de coisa. É uma invalidação atrás da outra. A mulher tem que sempre viver se autoafirmando, entendeu? Viver para provar, Vivi, entendeu? inclusive é um dos motivos pelo qual o presidente Lula tem meu voto, sem dúvida nenhuma. Que ele foi o único cara que incentivou uma mulher a ser a sucessora dele. Nenhum outro presidente fez isso no Brasil.
Enquanto até tem hoje, né, na concorrência. Tem duas mulheres. hoje, mas Eu gostei muito de uma. Pois é. Uma. E aí, a metralhada o tempo inteiro. Sim, mas eu acho importante se posicionarem lá. Entendeu? A única falta que eu senti ali foi de uma figura negra, que não tinha. Que a gente precisa quebrar isso. Antes a gente Inclusive, tinha a Marina. existe um pré-candidato à presidência, candidato à presidência da República Negra, que é do Unidade Popular, que não foi chamado para o debate. Para mim, isso não é nada além do que tipo, o racismo estrutural desenhado dentro dessas emissoras de televisão. Antes a gente tinha a Marina. Antes a gente tinha a Marina. Agora não mais. Mas ele ali, uma figura negra bem popular, não pôde Não participar. pode participar. Eles usam a justificativa que não atingiu, né, percentual de citações. História, pesquisa. também história. Se não existe, é candidato, tem que estar lá. Enfim, Se é candidato, tem que estar Tem que lá. estar lá. é um problema muito sério. A mulher tem sempre que estar se autoafirmando para poder ser respeitada, né? Você acha que existe muita diferença entre a mulher e a mulher negra? Sim, existe. Até porque o racismo está aí. E a gente convive com ele o dia inteiro. A gente estava falando sobre isso até, acho que ontem, né? Bem vagamente, bem por cima, de que é muito difícil você lidar com isso no dia a dia, porque isso está muito implantado, muito enraizado. Eu sei que desde a minha adolescência eu tenho que conviver com essa diferença. Até quando eu acho que eu saía, eu sempre tive amigas brancas, eu acho que eu só tinha uma negra junto comigo nos rolês por aí. Então, quando a gente ia para as baladas, eu sentia meio que isso na pele. E aí, o que acontece? A gente quer se encaixar naquilo ali. A gente não quer se tornar diferente, por mais que a nossa pele esteja ali mostrando aquela diferença, só que até a gente ter aquela consciência racial, né? Não, na adolescência eu acho que a gente não tem muito isso, pelo menos na minha época. Eu acho que hoje as pessoas estão muito mais atualizadas sobre, mas acho que na minha época não tinha muito isso. Então eu queria alisar o cabelo a qualquer custo e me incomodava porque não ficava igual das minhas amigas. Quando a gente ia nos rolês junto e tudo mais, eu estava vendo sempre os caras chegando nas meninas do cabelo lisinho e aquilo dali me incomodava. Então aí quando eu chegava em casa eu ficava me invalidando. Poxa, será que tem alguma coisa de errado? Será que eu não me arrumei bem? Até eu tomar consciência de que não era só o me arrumar, demorou muito, sabe? Eu me lembro de uma situação específica que aconteceu comigo quando eu era nova. Eu estava com a minha mãe, tinha ido numa lotérica. Em frente a essa lotérica tinha uma loja, uma joalheria. E eu estava ali na vitrine olhando peças e tudo mais, que minha mãe sempre foi de usar muito, né? Então, eu queria mostrar para ela, eu estava ali. E aí, em nenhum momento, nenhuma atendente veio falar comigo até mim. Chegou na época umas duas meninas, acho que eram duas irmãs, na mesma faixa de idade que eu. Me lembro por aí, assim. E, imediatamente, a atendente veio, falou com elas, você está precisando de alguma coisa? E eu estava assim do lado, a mulher virou para mim e me olhou de cima e embaixo e virou a cara. Eu não sabia explicar o que era aquilo ali, o que era aquela atitude, né? Hoje em dia eu sei falar com plena certeza que aquilo ali foi racismo, mas antigamente eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Eu me lembro do sentimento que eu tive na época, assim, que eu fiquei incomodada, comentei com a minha mãe não quis falar muito sobre, mas eu me lembro que minha mãe falou assim, um dia eu te explico o que é. E toda vez que a gente andava pelas lojas, ela falava, não mete a mão dentro da bolsa quando você entrar dentro de loja. Não fica encostando nas coisas e depois encosta na minha bolsa, fica com as mãos aparentes. Hoje eu entendi o que ela estava querendo fazer, como ela estava querendo me proteger. Eu tive uma conversa com uma amiga agora recente que eu falei, eu saio da loja com a nota com que eu paguei a mercadoria na mão. Eu só saio, todas as lojas, eu saio assim. Quando eu saio de dentro daquela loja e eu passo pelo segurança, aí eu guardo a nota, aí eu coloco dentro da bolsa. Então, e eu cheguei até a falar, são táticas de pessoas negras.
Entendeu? Não é uma coisa que eu queria conviver, mas eu preciso. Infelizmente, eu preciso para meio que poder evitar, entendeu? É isso, assim. Isso é muito pesado. Assim, eu acho que logicamente, é muito pesado o que a Fernanda conta, como enquanto mulher negra, mas eu acho que é essa a importância. Inclusive, tipo, uma das minhas maiores insistências da Fernanda enquanto amiga de infância, participar dos movimentos políticos era para ela entender o tamanho dela. Que ela é muito maior do que ela imagina. Exatamente. As mulheres, quando são negras dentro do Brasil, são sexualizadas pelo seguinte, tipo, um gringo vem de fora e fala, quero conhecer uma mulher negra, sambista, porque é uma quente. Mulata. Uma mulata, porque é quente, não sei o quê. Isso, assim, é extremamente absurdo e desnecessário, esse tipo de sexualização. Eu acho que a gente é muito mais capacitada de forma profissional, de forma social, sabe? De forma intelectual, e a gente é muito mais do que... Ai, não posso falar o termo. Pode sim. Pode sim. Pode sim. Nossa, isso já tá enfabulado. Pode sim, Tainá. Pode falar. Sabe botar um pi? Bota um pi. Bota aquele... Pode falar. É, bota. Não tem problema, pode falar, bota o pi. Pode falar. É porque eu acho que a mulher é muito mais do que uma buceta. Sim. Muito mais do que um corpo, né? É muito mais do que um corpo, é muito mais do que um peito, muito mais do que uma bunda, sabe? A mulher, tipo, ela tá completamente capacitada para estar em qualquer outro lugar. Qualquer ambiente. Que não é numa cama. E Tudo não bem vai quem ser porque escolhe estar Pois ali. é. Não tem problema nenhum de quem escolhe estar ali. Não, de Só maneira que, tipo, nenhuma. reduzir a gente como se fosse só aquilo, pra mim, é extremamente desnecessário. E por isso que eu acho da importância da gente incentivar mulheres a estar no poder. Sabe? Tipo, a brigar por nós. E da gente ajudar a mulheres que têm conceitos estruturalmente machistas a desconstruir isso. Porque, tipo, a gente não precisa reproduzir o machismo. A gente não precisa ficar com esse tipo de tom de rivalidade, brigando uma mulher contra a outra por conta de homens, contra de machos. Eu acho que a gente tem que passar a olhar uma de frente para outra e falar, cara, eu tô junto com você, a gente tá junto nessa e o nosso inimigo é outro. E assim, gente, olha, eu acho que foi muito importante esse nosso bate-papo, até mesmo pra gente esclarecer as coisas enquanto mães, enquanto mulheres com as suas diversidades, né? Tipo, uma mulher casada, uma mulher solteira, uma mulher... eu não tenho muita definição, não. Solteira, comprometida, não sei. Tá aí pegando Mas... todo mundo. Solteira assim, sozinha nunca. Mas assim, mais que isso, é da gente, tipo, eu acho que seria desnecessário impor o respeito se as pessoas já nos respeitassem como ser humano, não precisasse colocar o fato da gente, tipo, ter um gênero como feminino à frente de qualquer outra discussão, sabe? Tipo, quando é homem é ouvido, quando é mulher não é ouvida. Quando é homem é respeitado, quando é mulher não é respeitada. Eu acho que as pessoas precisam passar a respeitar a gente como ser humano e deixar de lado essa situação, sabe? Porque a capacidade é igual. Eu acho que, inclusive, as mulheres têm até muito mais capacidade do que, tipo, certas figuras que a gente vê por aí, que não contribuem absolutamente com nada socialmente, enquanto as mulheres têm muito mais para se dispor, para se dar por conta de experiências enquanto mãe, enquanto filha, enquanto neta, enquanto mulher. Então, gente, eu acho que é isso. E, assim, foi muito bom bater esse papo com vocês, esclarecer isso para outras mulheres, porque tem muita mulher que não tem coragem de falar, que passa por certas situações como, tipo, da maternidade, de estar entrando naquele mundo novo, porque a sociedade meio que obriga a gente a se sentir mãe no primeiro dia que a criança nasce. Por mais que seja tudo muito novo pra gente, que demore a aceitar. Tem gente que demora 1 ano, tem gente que demora 2 dias, sabe? E entender essas variações. Então, eu acho que é muito bom a gente, tipo, esclarecer isso aqui para as pessoas não se sentirem, ai, será que eu tô sendo ruim por eu não estar conseguindo ainda sentir sentimento de mãe pelo meu filho? Não, gente, é muito natural, sabe? É todo um processo. A gente não... Exatamente. A gente, enquanto ser humano, a gente não nasce com a maternidade, até porque os homens não nascem com a paternidade. Então, assim, a gente não tem uma obrigação. É tudo uma questão de tempo, né? De tempo e da gente entender a real situação e com o tempo acontece. E quando a gente nem menos espera, a gente está ali apaixonado pela criança, aquela coisa toda. Por fim, acho muito importante a gente falar sobre a questão da assistência psicológica.
nessa situação e em todas as outras que as mulheres sofrem, porque a assistência psicológica é importante em tudo, enquanto na maternidade, na violência doméstica. Acho E que todas as pessoas deveriam fazer algum tipo de assistência psicológica, E né? terapia, Não é exatamente. uma coisa selecionada. sim, é para todo mundo. hoje é selecionada pelo seguinte, porque depende muito da situação financeira da pessoa. Tem gente que tem acesso porque tem condições de pagar e tem gente Sim. que não tem acesso porque o governo não oferece. Infelizmente, Então, eu acho que deveria, no caso, ser para todo mundo, né? Eu acho que uma das nossas brigas maiores quando a gente estiver em Brasília é de que a gente faça com que as pessoas tenham acesso a isso de forma muito direta e de forma gratuita e que dê resultado real e que não seja só uma coisa fictícia ali, né, de pirotecnia, que tem sim, mas que não funciona. Tem que funcionar, tem que existir para a gente conseguir fazer com que essas mulheres evoluam de forma muito melhor, profissionalmente, psicologicamente, socialmente. É isso, gente. Esse foi o papo com Vivi, com Fernanda. Agradeço muito a presença delas, que foi maravilhosas. Foi mara, amiga. Me chame mais vezes, que eu amei. É isso, nos sigam nas redes sociais, acompanhem. Viviane é blogueira, a Fê tem o salão dela de cabelo, enfim, uma série de coisas relacionadas à beleza. Nos sigam, eu sou candidata e eu futuramente serei deputada federal, assim, aguardo. E é isso, gente. Meninas, um beijo e nos acompanhem aqui. Qualquer dúvida, tem nossas redes sociais, tirem por lá. A gente está super disposta a ajudar todas as outras mulheres que passam por situações como as nossas e como as de muitas outras, que a gente também desconhece, né? Porque cada uma com a sua singularidade. Sim. Mas é isso. E vamos juntos construir um Brasil muito melhor. 5570 deputada federal. 5570 deputada federal. 5570